Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Vamos conversar mais uma vez sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva e aperte o sininho para receber sempre a informação de que tem vídeo novo. Se você se inscrevendo, você vai receber sempre esses comentários de assuntos interessantes relacionados à vida e o Espiritismo, o que é que o Espiritismo fala dessas coisas. Hoje vamos bater um papo aqui sobre doenças congênitas, aquelas que são hereditárias, que são genéticas, que vêm já programada no DNA. Programada, sim, desde o mundo espiritual, com a sua programação feita no perispírito, que é o corpo espiritual que nos acompanha sempre. Aqui encarnado nós temos o perispírito, ao desencarnar seguimos com o perispírito, que é um corpo. Então, quando reencarnamos, toda a nossa programação de como vai ser nosso corpo vem nesse perispírito, chamado também de modelo organizador biológico. E por que que certos espíritos vêm com processos de doenças congênitas, passando por encarnações às vezes difíceis, levando as famílias, principalmente as mães também e os pais, a lidarem com aquilo? Síndrome de Down e todas as outras síndromes, né? Algumas, geralmente elas dificultando o processo intelectual, cognitivo. Por que passam por isso? Sempre os nossos processos aqui na Terra, na reencarnação, são continuação de nossa história espiritual. São processos de provas e expiações que vamos passar para avançarmos na escala evolutiva, para eliminarmos a cada momento aquilo que está fazendo o espírito sofrer no mundo espiritual, muitas vezes num umbral, muitas vezes sofrendo com remorsos e culpas, e a reencarnação, em certas condições, é o remédio, é o tratamento, é o salto evolutivo. Até mesmo doenças que fazem desencarnes tristes, como câncer, são processos, quando esse câncer não é provocado por um comportamento, por exemplo, de fumante, e etc. Quando não é isso, são programações para que o espírito evolua. Uma coisa curiosa porque poucos sabem, é que ao dormir o espírito se desloca do corpo, né? Tem um vídeo recente aí que eu fiz, ele vai até aparecer aqui no final desse. Ao sair do corpo, o espírito não está aprisionado por aquela doença. A doença é uma desorganização biológica do corpo. E muitas vezes o espírito, ao sair do corpo, sabe daquela programação, lida com a sua liberdade espiritual. Pode ser que o espírito, mesmo fora do corpo, continue trazendo aquela dificuldade, a depender do grau de conexão que ele ainda tem com aquele processo. Mas muitas vezes ele sai e está bem, compreende a necessidade, seja ele até com processos físicos, né? Do corpo físico limitado, de cegueira, de tantas coisas. Ao sair do corpo durante a noite, se vê completo, se vê perfeito. São espíritos que já estão avançados naquele processo, se libertando. Sempre as leis de evolução levam o espírito em direção à felicidade, levam o espírito em direção à libertação e ao amor. Nós colocamos o nome de dor, de sofrimento, porque estamos ainda muito adormecido, vamos dizer assim, no processo carnal. Então a gente não percebe as coisas espirituais, as necessidades espirituais. Outra observação importante é que um espírito que reencarna com um processo de uma doença, ele pode não passar pela doença.
ela pode vir apenas como uma possibilidade para ser startada, para ser iniciada, desencadeada, a depender do comportamento do espírito. Dando um exemplo prático, um espírito pode reencarnar para passar por um câncer aos 30 anos de idade, por exemplo. Aquele câncer pode não se manifestar, né? A depender de como está sendo conduzida aquela reencarnação. Ou ele pode vir fatalmente para ser desencadeado, porque tudo vai depender do comportamento evolutivo, quanto está sendo útil e proveitosa aquela reencarnação para aquele espírito. Mas sempre, meus amigos e minhas amigas, sempre as leis universais, as leis que regem tudo no universo, com suas forças atuantes, conduzem os princípios espirituais e os espíritos sempre para o crescimento, sempre em direção à libertação e à felicidade. Uma das possibilidades da gente conhecer essa direção e facilitar a nossa própria jornada é conhecer o que Jesus deixou aí. Ele deu todas as informações, todos os conselhos, todas as dicas, vamos dizer assim, de como a gente entrar logo na correnteza das leis e não ficar nadando contra a correnteza. Jesus falou, está no Evangelho. Um grande abraço e que Ele, o nosso modelo de amor, Jesus Cristo, abençoe os nossos lares e as nossas famílias. Até o próximo vídeo.